Imagine só, galera. Vocês estão aí, de boa, fazendo uma trilha numa floresta fechada. A umidade gruda na sua roupa. O cheiro de terra úmida toma conta do ar. Aí, no meio daquele cenário intocado, surge algo completamente inesperado. Um carro. Mas não é um carro qualquer, não. É um carro velho, tomado pela ferrugem, com teias de aranha decorando os retrovisores e plantas crescendo no lugar que um dia já foi o banco de trás. E o motor funciona. É isso que vamos desvendar hoje. Carros abandonados que parecem ter voltado dos mortos no meio do nada. Nossa expedição ao mundo dos carros fantasmas começa no Japão, mais precisamente em uma área montanhosa. Um caçador local jurou ter encontrado um Nissan Skyline GT-R engolido pela mata. Não estamos falando de qualquer Skyline, mas sim de um modelo dos anos 90. O carro, antes azul vibrante, agora exibia uma pintura quase cinza, desgastada pelo tempo. Raízes grossas se agarravam às rodas, mostrando que ele estava ali há muito tempo. Movido por curiosidade, ele girou a chave que ainda estava no contato. E como num passe de mágica, o motor roncou. Foi um rugido poderoso, como se o carro estivesse apenas tirando um cochilo. A história se espalhou rapidamente, e logo chegaram especialistas sedentos por uma explicação. A investigação revelou que o Skyline tinha sido abandonado durante uma enchente violenta anos atrás. A força da natureza o arrastou para o coração da floresta, onde ficou esquecido. A teoria mais plausível é que a qualidade da engenharia japonesa, combinada com as condições climáticas da floresta, preservou o motor e os componentes elétricos. Da Terra do Sol Nascente, viajamos para as terras geladas do Canadá, um país conhecido por suas paisagens espetaculares. E como era de se esperar, essas florestas guardam segredos incríveis, incluindo uma coleção de carros antigos abandonados. Quem encontrou essa preciosidade automotiva foi um grupo de exploradores urbanos. No meio da mata, eles se depararam com um cenário surreal. Era como se alguém tivesse aberto um museu a céu aberto. Entre os carros em exposição, um Chevrolet Bel Air 1950 brilhava, ou pelo menos tentava brilhar debaixo de toda aquela poeira e folhas secas. O Bel Air, coberto por uma camada generosa de neve e folhas, parecia ter se fundido à paisagem. Mas, quando foram verificar o motor, os exploradores tiveram um choque. A bateria era nova, tinha sido trocada recentemente. A emoção tomou conta do grupo, e com a delicadeza de quem manuseia um artefato arqueológico, eles tentaram dar a partida no carro. E para surpresa geral, o motor respondeu na hora, como se estivesse pronto para mais uma aventura. Até hoje, ninguém sabe quem trocou a bateria de um carro abandonado no meio da floresta. Esse mistério continua a intrigar todos que ouvem essa história. Será que foi um amante de carros antigos que não resistiu à tentação de ver o Bel Air funcionando novamente? Ou talvez um morador local que conhece bem os segredos da floresta? A verdade é que, enquanto o mistério não é resolvido, a coleção fantasma do Canadá continua a fascinar e encantar todos que têm a sorte de encontrá-la. E assim, a lenda do Chevrolet Bel Air e sua bateria nova permanece viva, alimentando a imaginação de exploradores e curiosos ao redor do mundo. Nossa próxima parada é nos Estados Unidos, um país onde tudo é possível, inclusive encontrar carros abandonados que se recusam a morrer. Aqui, a história e a natureza se encontram de maneiras inesperadas, revelando segredos escondidos nas profundezas das florestas. E quando se trata de carros durões, nenhum supera o lendário Jeep Willys. Este veículo icônico não é apenas um carro, é um símbolo de resistência e durabilidade. Nosso cenário, dessa vez, é a Geórgia, um estado famoso por suas florestas densas e cheias de história. Essas florestas guardam memórias de tempos passados,
onde a natureza e a história humana se entrelaçam. E foi em uma dessas florestas que um grupo de aventureiros teve um encontro inusitado com um Jeep Willys, provavelmente um veterano da Segunda Guerra Mundial. Imagine a surpresa ao encontrar um pedaço de história escondido entre as árvores. O Jeep estava em um estado lamentável, quase irreconhecível sob a grossa camada de vegetação que o envolvia. A natureza havia reivindicado o veículo, transformando-o em parte da paisagem. Os pneus estavam murchos, o capô desaparecia sob um manto de era e o interior. Bem, o interior era um condomínio de insetos. Cada detalhe contava uma história de abandono e resistência. Os aventureiros, movidos por curiosidade, resolveram tentar o impossível: ressuscitar o motor. Com ferramentas improvisadas e muita determinação, começaram a trabalhar. E para a surpresa de todos, o Jeep não só ligou como também conseguiu se mover por alguns metros. Era como se o espírito do veículo se recusasse a desistir. Especialistas acreditam que a explicação para esse milagre automotivo está na simplicidade do motor do Willys. Sua engenharia robusta e descomplicada permitia uma durabilidade impressionante. Projetados para aguentar as condições extremas da guerra, esses motores eram robustos, confiáveis e quase indestrutíveis. Eles foram feitos para durar, e mesmo décadas depois, ainda provam seu valor. E para finalizar nossa aventura com uma dose extra de mistério e suspense, voltamos para casa, para o coração da América do Sul, para a floresta mais famosa do mundo, a Amazônia. Um lugar onde a natureza reina absoluta e onde os mistérios são mais densos que a própria mata. Tudo começa com os relatos dos pescadores locais, que juram de pés juntos que um velho caminhão assombra um igarapé nas profundezas da floresta. Ninguém sabe ao certo como ele foi parar lá, já que não existem estradas ou trilhas que levem até o local. É como se o caminhão tivesse brotado da terra, como uma árvore de metal. Mas o que realmente arrepia os moradores da região são os eventos sinistros que acontecem em noites de lua cheia. Quando a lua ilumina a mata, o silêncio da floresta é quebrado por um som fantasmagórico: o ronco de um motor. Um ronco grave, poderoso, que ecoa entre as árvores, mas que parece não ter origem definida. A lenda do caminhão fantasma se espalhou rapidamente e logo chegou aos ouvidos de um documentarista. Intrigado, ele se aventurou na floresta, guiado pelos relatos dos moradores locais. Depois de dias de busca, ele finalmente encontrou o caminhão. Tomado por um impulso inexplicável, o documentarista girou a chave e o motor do caminhão pegou de primeira. O ronco do motor, antes um som fantasmagórico, agora era real, ensurdecedor. Os moradores, que antes temiam o som, agora estavam atônitos, sem acreditar no que viam. O documentarista, com o coração acelerado, começou a documentar tudo, sabendo que tinha encontrado algo extraordinário. Na manhã seguinte, a floresta parecia diferente, como se um peso tivesse sido tirado do ar. Os moradores se reuniram ao redor do documentarista, compartilhando histórias e teorias sobre o caminhão. Com o material coletado, ele se preparou para deixar a floresta, sabendo que tinha uma história incrível para contar. E assim, o mistério do caminhão fantasma da Amazônia continuou a fascinar e intrigar todos que ouviam a história. E aí, galera? O que vocês acharam dessas histórias? Seria apenas a incrível resistência de carros antigos, construídos para durar mais que um prédio? Ou será que existe algo a mais, algo que a ciência não consegue explicar, acontecendo nessas florestas? Particularmente, eu prefiro acreditar que existe um pouco de magia em tudo isso. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos carros abandonados, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu, galera!